Antes de assentar, nós já vamos ler a Escritura. Nós vamos ler no Salmo 40. Salmo 40, nós vamos ler o verso 1 e o 2. Depois nós vamos para Hebreus capítulo 10. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Agora, Hebreus capítulo 10, verso 35, 36 e 37. Carta aos Hebreus capítulo 10, verso 35, 36 e 37. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Oremos. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, aqui está a leitura de Tua Santa Palavra. Pedimos que a bênção do Senhor venha sobre nós, ajudando a nossa compreensão, como também vivificando-a para nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Graças a Deus. Nós vamos, irmãos, não vamos falar propriamente dentro de só paciência, já temos falado aqui sobre esse tema inúmeras vezes. Nós vamos falar sobre a questão de esperar, não só ter paciência, mas junto com a paciência ter a graça de esperar. Porque se você viu a leitura, diz, esperar no Senhor com paciência, né? Esperei no Senhor com paciência. Esperar não é uma coisa fácil. Eu mesmo, Deus devagarzinho está fazendo uma grande obra na minha vida. Às vezes você se encontra um pouco esgotado e a paciência fica curta. Mas quando se trata das coisas de Deus, dos seus benefícios, de suas bênçãos, suas promessas, a questão não é nem só ter paciência, mas ainda esperar. Junto com a paciência, esperar, né? Ou esperar e depois ainda ter paciência. Você está em um local, você precisa ser atendido rápido. Você marca um horário. Eu já marquei horário, né, em clínica odontológica e teve uma urgência, depois que eu fiquei sabendo, ou nem sequer foi uma urgência, foi apenas educação da médica, né? E atendendo um casal de idoso, e eu não tive paciência, eu fui embora. Eu disse para a atendente, falei assim, olha, marca aí outro horário, eu volto outro horário. Eu tinha marcado, vamos dizer, às 13 horas, e já era às 14 horas, e eu não tinha sido chamado. Eu creio que eu esperei com paciência, você não acredita? Eu esperei uma hora ainda depois do horário marcado. Aí, quando voltei, aí a dentista veio se justificar e disse, o senhor, me desculpa, é que entrou um casal de idoso, e além de ser clientes, são conhecidos, eles simplesmente vieram provar uma dentadura, que eles falam um novo diferente, um nome diferente hoje, né? Na minha época era dentadura até chapa, né? Mas hoje eles têm um nome diferente que eles colocam nisso. Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. E ele disse, você sabe como é que é idoso? E eles me trouxeram maço de couve, me trouxeram isso e aquilo, e não só traz. Por isso, irmãos, vamos buscar a graça de Deus e ter temperança para certas coisas. Temos que saber que as coisas têm limite, né? Não só levaram o couve, mas tiveram que falar como que é que eles têm aquele couve no fundo do quintal, como que é produzido,
o capricho que tem todo dia cedo levantar e tem que regar aquilo, e esqueceram que a médica precisava trabalhar. E tem gente que não, né, perde a noção. E aí vai contar sobre o neto, vai contar sobre isso, vai contar sobre aquilo, e ela, ela disse, Deus é testemunha, Senhor, que eu fiz de tudo para anotar para eles que eles precisavam ir, mas mesmo assim continuaram, e com isso foi 1 hora e eu não pude atender. E eu fui embora. E no outro dia, é claro, voltei com a cara feia, porque na verdade eu tinha marcado o horário, esperei 1 hora e não fui atendido, até a atendente, né, que fica ali a secretária na porta, disse, não, o senhor tem razão. Eu falei, não é questão de razão, eu tenho compromisso, e na verdade eu tinha e fui embora. Mas quando se trata das coisas de Deus, nós precisamos alcançar paciência, não só esperar, mas esperar com paciência. E segundo o que nós vimos aqui nesse Salmo 40, os irmãos, preste atenção em detalhes que é muito importante. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que nós vamos aprender aqui, por que tem que esperar? Não só esperar, mas com paciência, e não só com paciência, mas também esperar. Não sei se vocês estão entendendo a minha definição, que a questão não é só uma coisa, a questão não é só ter paciência, a questão não é só esperar. Tem que esperar com paciência, e depois que tem paciência também tem que esperar. Porque uma coisa está ligada à outra. Fulano tem bastante paciência, eu esperei bastante, mas você esperou com paciência. Esperei com paciência e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós vamos ver que mesmo depois que Deus já te ouviu, mesmo que depois Deus já analisou a sua causa, Ele não vai fazer imediatamente como você espera. Por isso é que tem que esperar no Senhor com paciência. Agora, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Davi estava falando que ele tinha se metido numa encrenca, ele tinha se metido em pecado, não vamos entrar em detalhe, vocês conhecem. E ele estava angustiado. Em outros salmos ele chegou a dizer que banhava o seu travesseiro com lágrima, não é? Que ele tinha emagrecido de tanta opressão por causa daquilo, por causa do arrependimento, de tudo que ele tinha feito. Ele se sentiu oprimido, e uma pessoa oprimida ele perde peso. Ele estava como se fosse uma pessoa caída num charco de lodo e precisava que alguém tirasse de lá. E Deus ouviu a oração dele. E Deus tirou ele de lá. Mas ele teve que esperar. E não só esperar, mas teve que ter paciência. Você já notou isso? Agora, quando a Bíblia diz Deus é o socorro presente na hora da angústia, então você acha que ele já... Não. Ele te ouve e ele vai te livrar. Mas Ele quer provar a sua fé, e Ele quer que você espere, mas espere com paciência. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Ou seja, Ele tirou de lá, no tempo dele, da maneira dele, e depois Ele pôs um hino na boca dele, e diz, muitos o verão, e temerão e confiarão no Senhor. Então veja o propósito, às vezes, de Deus não te livrar na hora que você quer. Ele quer deixar você penar, Ele quer deixar você sofrer, para depois, para que as pessoas vejam que você está passando por aquilo. Agora, se você não espera com paciência, se você não tem paciência, e você age por si mesmo, é como eu disse, né, para uma mãe, atendendo uma mãe esses dias agora, desesperada. Ela queria que eu viajasse mais de 100 quilômetros para lá tentar resolver uma situação que eu disse para ela, irmã, eu não vou resolver isso. Não tem como resolver isso. A irmã, tenha misericórdia, porque eu indo aí não vai resolver isso aí, porque eu já disse para a irmã o que a irmã tem que fazer. A questão, vocês têm que fazer o que é pedido fazer. Agora, eu vou aí, dirigir uma distância dessa,
simplesmente para chegar aí e dizer para vocês as mesmas coisas que eu sempre digo, não vai adiantar, né? Vocês têm que suportar um ao outro, vocês têm que ter paciência um com os outros, porque se não tiver, não adianta. Estão compreendendo, irmãos? Tem coisa que só o tempo resolve, e você tem que ter paciência. Mas ninguém quer, as pessoas querem solução imediata. A pessoa casa e esquece dos seus compromissos de esposa, esquece o compromisso de esposo, embola tudo, a dispensação de mãe e de esposa, ou vive mais para o filho do que para o esposo, deixa o esposo de lado e começa as brigas, começa a dissensão, aí vem um desgaste, aquilo vai desgastando. É como se fosse um rolamento de um carro que já está chiando, e vai chiando, e vai chiando, e vai chiando, e vai fazendo barulho, todo dia, até que um dia a roda cai. É por isso que o povo fala, é para cair a roda mesmo, a roda cai. Aí depois a roda caiu, e a pessoa já quer que o mecânico chegue lá num ponto de mágica e já resolve o problema. Não, às vezes, como agora é necessário, tem que você, o guinche lá primeiro, pegar o carro, levar o carro para a garagem, aí ele vai tirar aquilo, vai fazer o pedido, a peça tem que chegar, estão compreendendo? E a pessoa está num casamento, se está desgastando há 5, 6, 7, 8 anos, aí depois vai no escritório, quer que o pastor resolve aquilo, e aí na mesma semana liga 3, 4, 5 vezes, o senhor falou, mas não... E cadê a paciência? Para aplicar aquilo e esperar o tempo agir com aquilo, porque é o tempo que vai produzir aquilo. Estão entendendo? Houve 10 anos para desgastar, agora quer que dentro de um mês, ou dentro de 15 dias, a coisa se ajusta de novo. Meu querido, veja como Deus trabalha dentro da sua programação e dentro da sua paciência. Entendeu? Veja um pé de árvore, passa uma tempestade e o coitado desgaia, cai galho, quebra, torce ele perde a formosura, porque aquela árvore frondosa quebrou um galho, fica de um lado desfalcado, e aquilo fica ali. As pessoas passam todo dia, ali está ali. Aí Deus manda a chuva, rega a terra, as raízes vão lá, buscam aquela água, junto com os nutrientes que estão na terra, e aí naqueles lugares que caiu o galho, levanta novos brotos, amém? E aí vai passando o tempo, aqueles brotos vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, quando você menos espera, a árvore está recomposta novamente. Mas quanto tempo vai isso? Ela teve que ter paciência, e ela não se moveu do seu lugar, porque para começar não tem como. Agora eu e você, nós oramos, nós pedimos, mas nós ficamos assim, de um canto para o outro, buscando aqui, buscando ali, buscando aqui, buscando ali. Irmãos, eu já vi crente cair em fraqueza de até em certos lugares que não deveria ir, para buscar resposta de certas coisas, porque acha que a resposta tem que vir do dia para o outro. Vamos esperar, mas vamos esperar com paciência. Estão compreendendo? Só Deus sabe quanto tempo Davi ficou nesse charco de lodo, mas depois Deus tirou ele de lá, devolveu a alegria da sua salvação, e ele cantou um novo cântico ao Senhor, um novo, não foi o velho, um novo cântico, um renovo. Novo quer dizer renova, nova vida, novo relento. Mas não é? Agora deixa eu ir aqui rapidamente, antes de começar a ler aqui algo maravilhoso da mensagem, aqui no capítulo 10, onde nós lemos: não rejeite, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência. Veja bem, necessitais de paciência, para que depois de havendo feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Isso quer dizer, depois que você vai no médico, o médico te examina, você fez a sua parte, ele te medica,
você vai na farmácia, o farmacêutico havia receita para você, aí você vai tomar o remédio e vai alcançar a sua cura. Essa é a questão. É como diz o profeta, nós não somos reformadores, nós somos pregadores. Nós te damos a palavra, nós te damos o remédio. Agora, diz o profeta, como às vezes você gospe o remédio para fora e você quer que cause efeito? Volta no médico de novo. E ainda depois de ter feito a vontade de Deus, ter paciência para alcançar a promessa. Esses sinais seguirão os que creem. Depois que você creu, você fez a vontade de Deus, aí depois você vai alcançar a promessa, porque nesse intervalo que é no meio, Deus vai te testar. Ele vai segurar para ver se você alcança ou não alcança. Estão entendendo? Louvado seja Deus. Você já imaginou se Sadraque, Mesaque e Abednego tivesse caído fora? Tivesse no último momento, diz, já que Deus não nos livra, já que Deus não é Deus. Irmãos, uma pessoa que tem descanso, que tem paz na sua alma e que crê mesmo, ele não faz espalhafatos. Ele se aquieta. Veja as palavras deles, ainda que ele não nos livre, nós não dobraremos. Ainda que ele não nos livre, já estava definido. Não, eu vou esperar mais um pouco. Não, irmão, irmãos, quantas vezes nós arrumamos um pequeno negócio, ou seja relacionamento, seja o que for, na primeira encrenca que vem, na primeira dificuldade que vem, diz, não, eu acho que Deus não está nisso não, porque a coisa ficou feia. Meu amigo, a coisa vai ficar feia muitas e muitas vezes. Compreendeu? A questão é o fruto no final. Aqui na mensagem, eventos modernos são esclarecidos por profecia, 62, ele diz, agora com paciência temos de esperar por isto, pelas profecias que estão prometidas. Cada uma delas tem de se cumprir em sua era, porque isso prediz para nós. O autor fez isso antes, e esperamos vê-lo fazer isso novamente. Em que tempo estamos vivendo? Algo como um calendário. Você olha o calendário para descobrir em que dia do ano está vivendo, e você olha para a Bíblia de Deus para ver em que era estamos vivendo. Não estamos vivendo na era metodista, na era batista, estamos vivendo na era da noiva. O chamado, trazendo de volta para Deus através de um canal em que Ele prometeu trazer isso de volta para dentro. Ele prometeu fazer isso. Ele prometeu fazer isso. Você crê nisso de todo o seu coração? Ele prometeu. E Ele está fazendo. Todo dia é como no calendário, quando você vai lá, eu me lembro, na minha época de católico, o povo lá de casa toda a vida era católico, então eles iam, comprava lá na diocese, vocês devem lembrar um calendário assim, que tinha o rosto de Jesus da maneira deles lá, e aquilo era pregado na sala, pregado com um preguinho, então todo dia chegava, tinha como se fosse um bloquinho assim, do ano inteiro. Então todo dia minha avó levantava para tomar o café, ia lá naquele coisinho e puxava arrancava, aí ficava o dia atual, até chegar o dia 31 de dezembro. E todo dia, nesse dia que nós estamos vivendo, cumpriu muitas profecias. Se nós vimos bem, se passou desapercebido, é problema nosso. Mas a cada dia está desenrolando uma folhinha da história da humanidade, da história da redenção, é arrancado lá. Entenderam?
E outras ainda estão por vir, mas tem gente que é tão apressado, como nós éramos naquela época, apressado para chegar ao Natal, se não tomar cuidado, arranca todas elas até chegar no dia 25 de dezembro, mas não adianta. Poderá estar marcando lá, mas até chegar, cada dia teria um evento, cada dia teria um acontecimento, cada dia teria que o sol nascer, subir e se pôr, a noite passar, alguém ficaria doente, alguém poderia morrer, muitas coisas iriam acontecer, e a mesma coisa é o que Deus faz com o seu povo, e com a sua igreja, e com o seu programa. Mas nós não, nós focamos em algo e nós queremos aquilo. Veja o que o profeta disse: não temos graça para esperar, não só esperar, mas ter paciência. Mas como tem sido em cada era, as pessoas permitem ao homem aplicar a sua própria interpretação a ela por meio de teologia, quer dizer, estudos. Olha, no ano tal, diz que esse ano a programação é e tal, porque esse ano poderá ter isso, poderá ter aquilo, poderá ter isso, ter aquilo. Isso são teorias. Quantas vezes, mesmo hoje, com tanto aparelho que tem, a probabilidade de 90% de chuva imprudente, você passa o dia inteiro e cadê a chuva? Aí depois vem a explicação: o vento levou a frente que vinha e não sei o que, não sei quem mandou o vento? Foi Deus. Por isso que Tiago disse: nunca diga eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Diga: se Deus quiser e se Deus permitir, eu poderei fazer isso, mas até lá eu vou esperar o dia chegar. Mas não leve a interpretação. A ele, por meio de teologia, não crê na vindicação de Deus dela, a saber, na interpretação de Deus. Agora, qual é a interpretação de Deus? Pega a mensagem: Deus é seu próprio intérprete. Como ele interpretou que uma virgem conceberia? A virgem concebeu. Quais são os sinais de que eu tenho ou não tenho o Espírito Santo? Não é o tanto que eu falo, é o tanto que o Espírito Santo produz seus frutos em mim. Podemos dizer, eu poderia me galantear e dizer que eu sou abençoado por isso, você é abençoado, outros podem se galantear e dizer isso, dizer que, irmãos, e os frutos, o que está acontecendo? Nossos estudos, nossos tantos estudo, porque isso significa isso, isso significa aquilo. O que é que tem produzido? Divisões, facções, carnalidade. Coríntios capítulo 3. Quando alguém diz que eu sou de Apolos, eu sou de Cefas, eu sou disso, Paulo diz: porventura não sois carnais? É isso que tem produzido. Então dá para entender que é nada mais, nada menos do que intelecto, que carne, nada mais. Porque se é Deus, se é o Espírito Santo, se é a verdadeira sabedoria de Tiago capítulo 3, ela não é facciosa. A sua sabedoria não vai dividir ninguém, não vai parcializar ninguém. A sua sabedoria vai ser moderada e edificante, paciente, tolerável. Estou entendendo? Esses dias atrás eu vi algo no Facebook que eu clamei a misericórdia de Deus. E se você quer um conselho, por experiência do que eu já passei, não entre nessas discussões. Não entre nas coisas polêmicas. Um cidadão postou lá uma foto criticando o irmão Brana por ter matado um bicho e tirado uma foto do lado dele. E o camarada criticou lá e pôs lá. Eu li o que alguém disse, ele chegou a dizer assim: fulano de tal, mas falou asneira, vai mular sua mãe, seu fulano de tal, e defendendo o profeta. Eu pensei: meu Deus do céu. Falei: será que isso é o Espírito Santo? Quando o William Brana, um camarada, subiu em cima do púlpito, ele sentado aonde você está sentado aí, e o irmão Brana sentado, como os irmãos aqui na frente estão sentados, o cidadão tomou a tribuna e ele estendeu o dedo para ele e falou assim: olha, nada contra a pessoa dele, mas esse camarada, ele é um falso profeta, isso é um demônio em vida. Na cara dele. Falou, discursou.
Depois que ele terminou, o irmão Branham calmamente ergueu a mão e disse para o meu: eu poderia falar uma palavra na minha defesa? Ele disse: sim, irmão Branham, sobe aqui. Ele pacientemente disse para ele: irmão, eu tenho certeza que você não queria dizer isso acerca da minha pessoa. Eu tenho certeza que disseram para você algo e te influenciaram a dizer coisas que você talvez não... Mas eu amo o irmão e eu creio que você é um filho de Deus. Aí ele se acalmou, subiu de volta e disse: irmão Bruno, eu posso discordar do senhor, mas uma coisa eu creio que o senhor tem o Espírito de Deus. A irmã Bruna fez até virar graça na audiência e disse: agora, irmão, eu sou Deus ou sou o diabo? Então, irmãos, nunca esqueça disto. A sabedoria de Deus, ela faz edificar. Entendeu? Mas nós não estamos esperando ver as coisas acontecer. E tem uma coisa para acontecer. E não vai ser o tanto que eu montar a mensagem e tentar explicar isso, explicar aquilo. A promessa que foi dito que esta mensagem, por fim, produzirá o amor divino. Isso, por fim, fará se cumprir o amor divino. O que é o amor divino? É o amor fraternal. Estão compreendendo? Isso produzirá a pedra de coroa entre todos aqueles que crêem verdadeiramente na sua mensagem, que é o mesmo Espírito que acompanhou ele. Eu nunca preguei uma mensagem para que alguém siga após mim, ou dê início a algum companheirismo, porque você pode ver, todo ensinamento que vem, toda coisa que vem é para tirar um pouco daqui, um pouco dali, um pouco dali, formar um sistema e dizer: nós temos a palavra para a hora. Irmãos, misericórdia. Não estou falando de ABC, eu estou falando no sistema geral, mundial. É o que está acontecendo. Deus nos ajude. Deus tem os seus filhos em todos os lugares. Diz o profeta: o problema é a jaula que nós construímos e colocamos as pessoas dentro. Mas Deus tem os seus eleitos. Amém? Mas como tem sido em cada era, as pessoas permitem ao homem aplicar a sua própria interpretação a ele por meio de teologia, e não crê na vindicação de Deus dela, a saber, na interpretação de Deus. Não o que eu digo ou que alguém diga, mas o que Deus prometeu e o que Deus faz, prova que é Deus fazendo a sua palavra, a interpretação da sua palavra. É o acontecimento. Deus interpreta assim: ele falou e agora cumpre. Entenderam? João Batista veio e nem seus discípulos perceberam que era ele, de tão simples que foi, mas que cumpriu Isaías 40, cumpriu. Voz do que clama no deserto. Amém, meus queridos? E outra coisa importante, nisso tudo, nós já vamos entrar aqui, o tempo já está indo, mas eu tenho ainda mais umas coisas importantes para nós aqui. Eles subiram ali no cenáculo, estatura de um varão perfeito, 214. Ali no cenáculo, e um disse: bom, pode ser que nos 15 minutos o Espírito Santo nos entregue nossos ministérios, porque Jesus disse em Lucas 24, 47, seguir: e de Jerusalém esperai lá do alto até que sejais revestido do poder. Esperai lá até que do alto seja enviado o poder, né? E eles passaram, diz o profeta, uma suposição, por certo, passou 15 minutos, alguém disse: já ele desce. Passaram os 15 minutos e nada, passou o dia inteiro e nada, passaram 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e a questão é: fica no cenáculo e espera. Irmão, você já imaginou um povo, que foram bastante gente para lá, confinado em um lugar? No primeiro dia é só cortesia, né? É só cortesia, não, você primeiro, não, por favor, mas daqui a pouco a impaciência começa a chegar. As discussões começam a chegar, porque eu queria usar o banheiro primeiro. Ó, seu filho esse moleque tá chorando demais, e aí começa. É como aquilo que eu sempre falo, né? Namoro é uma coisa, lua de mel é outra coisa. Agora, conviver, como diziam os antigos, comer vários sacos de sal junto é outra coisa. Amém? Ai, Jesus nos ajude.
Passaram os 15 minutos e nada, passou o dia inteiro e nada, passaram 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alguns poderiam haver dito: não pensam que já o temos? Esse é o negócio. Alguém vê uma visãozinha, compara um parágrafo com o outro, faz um quadro e diz: olha, o negócio é o seguinte, esse é o assunto. Mas o que isso está produzindo? Está produzindo um amor divino ou ódio, facção, separação? Brigas, contendas, discussões. Esse é o amor divino? Se esse é o amor divino, Deus tem misericórdia de nós. O diabo começava a lhes dizer: ouçam, já devem sair. Vocês sabem que já o têm o que querem? Vão e comecem seu ministério. Não. Ainda não o temos, porque ele disse o que sucederia nos últimos dias, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, o qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Isaías 28, 11 e 12. Ele disse que era isto: nós saberemos quando vier, nós o reconheceremos, porque é a promessa do Pai. Esperaram 9 dias, e logo no 10º dia, agora, sim, eles tiveram paciência para esperar. Amém? Depois de havendo feito a vontade de Deus, ficais firmes. Esperai que Deus cumpra o que Ele falou. Qual é a vontade de Deus? Que você se enquadrou? Então agora espera, porque Ele vai fazer o que Ele disse que Ele tinha que fazer. Amém, meus queridos? Deixa eu adiantar aqui para nós encerrarmos logo. Aqui na era de Filadélfia, 112, ele diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. O que ele quer dizer com a palavra de minha paciência? Hebreus 6, 13 a 15. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Vejamos, o Espírito está falando sobre a palavra de Deus que é dada a nós. Esperar pelo cumprimento dessa palavra requer paciência. Assim como aconteceu no caso de Abraão, ele esperou como vendo aquele que era o invisível. Ele foi paciente e assim a palavra finalmente foi cumprida. Aí nós dizemos: oh, benção, mas espera aí. Este é o modo pela qual Deus ensina paciência ao seu povo. Pois se Ele cumprisse a sua palavra em manifestações físicas, no mesmo instante que vocês orasseis, vocês nunca aprenderiam a paciência, mas se tornariam ainda mais impacientes. Mais impacientes com a vida. Deixe-me mostrar-lhes esta verdade ainda mais claramente. Hebreus 11, 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebeu a promessa ofereceu o seu unigênito. Eis aí, Abraão foi tentado depois que recebeu a palavra da promessa. A maioria pensa, logo que oramos em nome de Jesus sobre as boas promessas de Deus, que não poderia haver mais tentação. Irmãos, eu creio, pastor, que isso aqui vai dar certo, porque eu orei e Deus vindicou que é Deus. Então você acha que se você tem um caminhão, como alguns irmãos aqui que trabalham com caminhão, então olha, traz a chave para o pastor orar pela chave, e da agora em diante, né, isso aqui está blindado. Propriedade, põe até um adesivo atrás, propriedade de Jesus. E que agora em diante ele está ungido, não vai quebrar mais, não vai ter acidente. Não. Irmão, para com essas conversas. Para com isso. Deus vai te provar dentro disto. Entendeu? Deus vai te provar dentro disso. E outra coisa, se o seu carro está indo bem, você está até com um dinheirinho ali, Deus sabe dividir o pão de cada dia. Às vezes eu tenho dificuldade para dividir, mas Deus usa a sua misericórdia e me ajuda a dividir. Você sabe por quê? Porque às vezes um mecânico está lá, coitado, olhando pela lista, só vê nota acumulada do que ele tem que pagar. E seu carro tem que quebrar para ir lá na oficina para ele poder arrumar, para ele ganhar o dinheiro dele. Funileiro tem que ganhar o dele.
O borracheiro tem que ganhar o dele. Mas não, nós queremos só que Deus abençoe e que fique ali. Não, meu querido, Ele vai te provar dentro daquilo que Ele te deu. Para ver se você creu mesmo que foi Ele que te deu. Porque às vezes, irmão, agora veio a dúvida, né? Porque eu orei, agora Deus deu isso, e agora você vê, já virou um inferno, pastor. A coisa virou um inferno, Mas você ainda crê que foi Deus? Você ainda crê que Deus pode fazer com que esse inferno vire céu de novo? Que vai colocar um cântico novo na sua boca, que você vai ter prazer de louvar a Deus, e assim, Deus me tirou daquela situação. Ai, Jesus. E outra coisa importante, irmãos, as definições, a falta de esperar com paciência, né? A Bíblia diz sobre a benignidade. Nós já falamos aqui sobre isso. O que é ser benigno? Vai lá para o livro de Jeremias. Deus falando sobre Jerusalém, sobre Samaria. Creio que é isso. É como que se uma mulher que fosse casada, ela saísse e se prostituísse. E Deus disse assim: a única coisa que eu queria é que você reconhecesse o seu erro, para que eu pudesse te perdoar, porque eu sou benigno. Mas dei-te tempo, esperei, e você não se arrependeu. Aí você joga para Apocalipse: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Irmãos, as pessoas pecam, as pessoas nos ridicularizam, as pessoas nos difamam, as pessoas nos arrasam e nos acabam, e nós nem sequer temos graça para ter paciência para esperar as pessoas se arrepender. E nós já arriscamos aquela pessoa e disse: olha, para mim acabou. Acabou nada, meu querido. Ele tem o direito de se arrepender, de voltar e de pedir perdão. Até quantas vezes perdoará o teu irmão? Até 7 vezes? Até nisso você tem que ter paciência. Fulano acabou com você. Fulano, não, irmão, vamos orar por ele, vamos ter paciência. Quem sabe um dia Deus abre o olho dele e dela e vê que não é aquilo, que errou, e volta e se arrependa. E se voltar e se arrepender, o meu coração está aberto. Irmão, isso é um gancho no queixo de Satanás que levanta ele mais ou menos uns 3 metros e joga de costa. Foi como eu disse domingo, o problema, meu irmão, o problema é que, sabe, isso aqui, incha nossas cabeças. Ô povo sabido, esse povo da mensagem. Ô povo que tem conhecimento, ô povo que estrala o dedo. Como eu falei, tem pessoas que ficam em casa, lê mensagem, ele fiscaliza até o que o pastor está pregando. O pastor está falando assim, mas na mensagem tal diz assim. O pastor está falando, mas na mensagem, ele sabe tudo, decorre. Só que só teoria, teologia. Estudos acerca das coisas divinas, só estuda ela. Mas como diz o profeta, se alguém mexer com a mulher dele, ele é capaz de estourar os miolos dele com uma bala. Se Deus não tiver misericórdia, às vezes na porta da igreja pode irmão e irmã rolar no tapa, a mulher grudar no cabelo da outra e dar de bolsa na cara da outra. Infelizmente. Eu estou há 27 anos no ministério. Eu digo não para vergonha de vocês, para minha vergonha. Eu nunca me lembro de ter visto um acerto ser feito conforme os acordos da palavra. Nunca vi. Mas eu estou esperando com paciência. De ver alguém, o seu irmão pecar contra ti, ele ter paciência, orar, e não ir e falar para a esposa, nem para o esposo, não é falar para o pastor, não é falar para o diácono, nem para todo mundo da igreja, não. Ele mesmo quietinho, esperar, orar por aquela pessoa, depois ir a ele e a pessoa só, e ele ganhar aquela pessoa de volta. Ou se não ganhou, depois tomar as providências da palavra para agir certinho conforme diz a palavra. A maioria dos acertos não é acerto. Não é acerto. Você sabe por que não é acerto? Porque as pessoas não conseguem ficar nem na mesma igreja que o outro que pecou contra ele está. Você acha que houve acerto nisso? Não. Isso não acertou, isso trouxe ódio, raiz de amargura.
pode ir na congregação lá do céu, se Deus permitisse, ser o arcanjo Miguel ser o seu pastor, que é um dos primeiros príncipes do céu. Mas mesmo assim, se Deus permitisse, no dia do julgamento ele disse, olha, ódio no coração aqui não entra. Não tem como entrar. Tem que purificar ele primeiro. Como diz, pessoas deixam de vir na igreja porque certas pessoas estão na igreja. Mas sabe o que é isso aí? É falta de esperar com paciência. O profeta diz, nós nos apostatamos, tomamos o caminho do filho pródigo, saímos, vamos para o mundo. Negamos ele com as nossas atitudes. Negamos eles com os nossos atos. Viramos as costas para ele. E diz o profeta na mensagem, eu creio que é a restauração da árvore do noivo. Não tem um santo dia que ele não bata na porta do coração desse apostata. Esperando que essa pessoa se arrependa e volta para ele. Estão entendendo? Mas infelizmente nós não. Nós riscamos pessoas do mapa muito fácil. Voltando à internet, hoje alguém fez uma pergunta lá. Como é que chamaria uma irmã, uma crente que passa pela outra e não é na cara? Aí todo mundo coloca seus comentários, né? Só que isso é falta de paciência, esperar arrependimento. Orar. Muitas pessoas pensam que Facebook é delegacia, é vara familiar, sabe? Vão desabafar lá. Deus nos ajude, irmãos. Deus nos ajude. Tenha misericórdia de nós, porque eu também estou sujeito. Então, isso tudo é falta de paciência. O teu irmão, tenha paciência com ele. Tenha misericórdia dele. Quando orardes, perdoa o teu irmão, como o vosso Pai que está no céu é capaz de perdoar, porque se você não perdoar, você também não pode receber o perdão, porque um que deve não pode falar do devedor. Mas a mensagem diz assim, claro que a mensagem diz. A mensagem diz, mas dentro dos procedimentos. Só para os irmãos terem uma ideia, um acerto que deve ser feito. No final daquele acerto, diz o profeta, deveria abraço, lágrima, e um perdoar o outro, amar o outro, abraçar. Não o pastor está no meio, que está intermediando, e um com a cabeça baixa e diz assim, não, só que tem uma coisa, irmão, eu te perdoo, só que você segue o seu caminho, eu sigo o meu. E usa até a escritura, né? Mas assim, nem sequer olha. É como Abraão e Ló, né? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo deslocando argumento. Vamos ter paciência, amém? Vamos esperar. Vamos dar tempo para que se arrependesse. Às vezes eu fico me perguntando, que seria eu de mim se algum dos irmãos, até que me auxilia aqui, seja o pastor Danício, o irmão Elisa, ou qualquer irmão que faz qualquer trabalho, alguém apertar eles assim, eles me negar na minha cara 3 vezes como Pedro negou Jesus. Eu fico perguntando, meu Deus, o que seria de mim? E depois eu morrer, pagar o preço como Jesus pagou, ressuscitar e ir atrás dele e dizer assim, a paz esteja convosco. Irmão, vivendo nesse clima, nessa situação que nós vivemos aqui, era mais fácil juntar para o colarinho e dizer, seja crente, não seja um covarde. Você me traiu, seu traíra, seu covarde. Não, a paz esteja convosco. Amém? Foi atrás de um por um. E ainda depois perguntou, tu me ama mais do que os outros? Jesus. Vamos ter mais paciência. Vamos esperar em Deus até essa casca cair. Nós não enganamos ninguém não, irmãos. É como eu falei, as nossas obras falam mais alto que nossas palavras.
Pode galantear, pode falar, pode mostrar versículo, parágrafo, pode mostrar o que for. Olha na cara daquele que te aborrece e ame ele, vamos ver. Esse amor divino, isso é onde nós temos que chegar. Irmãos, eu não vou conseguir aqui, mas olha, tinha muita coisa aqui, mas se você tiver a mensagem em casa, leia. Na tradução antiga, né, nessa tradução que veio da Voz de Deus, não tem parágrafo. Mas esse assunto aqui, falando sobre, né, a era de Filadélfia, Deus falando que eles tinham paciência ali, você vai localizar e veja que coisa maravilhosa é isso. Deus os abençoe, vamos nos pôr de pé. Estou feliz nesta noite por ver aqui alguns irmãos, né, que até eu não vi, irmão Milton, irmão Nivaldo Magro, né? Deus abençoe. Hoje mesmo estava pensando no irmão, falei, sumiu, deve estar lá para o Mato Grosso do Norte, lá para cima. Deus abençoe, irmão Nivaldo, né? Tinha mais outra pessoa aqui, irmão Oswaldo Peruche, né? Passou pela cirurgia, já está vindo na igreja, já está começando a ficar bom. Deus abençoe, irmão Oswaldo. Estamos sentindo a falta do irmão, mas Deus sabe todas as coisas, né? E as filhas da nossa irmã, né? Deus abençoe. Foi muito bom. Me desculpa, eu não consigo guardar o nome de ninguém, né? Mas quando eu olhei aqui, eu já vi que vocês eram vocês. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor? Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, ó Pai. Tu conheces o profundo do meu coração. Tu sabes que eu estou lutando para chegar nisso também, junto com o teu povo. Deixa-nos amar como o Senhor amou. Esta é a meta, Senhor. Me ajuda a ter paciência nas perseguições, aonde, meu Deus, às vezes não somos entendidos, as críticas vêm, porque não dizemos até as pedradas. Claro que muitas delas nós merecemos levar, damos motivo para isto, mas mesmo as que nós não merecemos, Senhor, que nós possamos ter paciência e saber que para isso nós fomos chamados, como diz a Tua Palavra. E quando nos maldisserem, Senhor, que nós devemos ficar alegre, não triste, porque assim fizeram aos vossos pais os profetas, disse o Senhor mesmo quando esteve aqui. Abençoe teus filhos, as tuas filhas, e ajude-nos em nossa compreensão. E mesmo nas dificuldades, nas tribulações, e mesmo depois de termos cumprido com a tua palavra, que possamos esperar com paciência até que recebemos a promessa. E depois que a promessa vir, quando formos provados dentro daquela bênção, que nós não viemos nos desfalecer e dizer: o Deus que deu é o Deus que é capaz de devolver. Como Abraão, ele chegou a pensar: eu nunca pedi um filho para Deus, foi Deus que me deu. E ele creu nisso, tanto que disse para o moço, Senhor, que o acompanhava: espere-nos aqui, eu e o moço vamos adorar ao Senhor, e depois de adorar voltaremos para você. O que ele estava dizendo, meu Deus? Que ele cria que ainda que o Senhor pedisse para matar o seu filho, o Senhor era Deus para ressuscitar. E se o Senhor nos deu bênçãos, nos deu promessa, e Satanás de alguma forma está trabalhando dentro disto, e tentando nos tirar, que nós possamos crer que o Senhor está permitindo, mas o mesmo Deus que deu é o mesmo Deus que pode devolver. Ajuda-nos. Nós te agradecemos e pedimos estas bênçãos em um nome de Jesus Cristo. Leva o teu povo em paz e que a boa paz os acompanhe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.